Olá pessoal, aqui com vocês a CardMains, e hoje nós apresentamos o nosso novo vídeo. Não existe jogador de pôquer que não enfrente dificuldade no início da carreira. Essas dificuldades são sempre diferentes, mas entre elas, uma das mais comuns é a falta de agressão no jogo. Alguns dos jogadores pensam erroneamente que agressão no pôquer e na vida é a mesma coisa, e que para jogar um jogo agressivo você precisa ser um homem com bolas de aço. Quando você pergunta se eles poderiam jogar de forma mais agressiva, se vissem as cartas do oponente no heads up, eles diriam que sim. O ponto aqui não é que esses jogadores de pôquer não sejam homens de verdade, mas que a leitura da mão de seus oponentes é pouco desenvolvida. Se o vilão vencer você nessa parte, você terá poucas chances de vencer. Você precisa trabalhar com as suas habilidades de leitura de mão e melhorar essas habilidades. Os jogadores mais fortes de todo mundo trabalham laboriosamente nesse aspecto e alcançam grande sucesso. Negranhu é um dos melhores jogadores de pôquer de nosso tempo, mas você pode escolher sua própria abordagem para o jogo dele, o que permitirá que você o derrote. Negranhu é um mestre em se adaptar aos seus oponentes, mas com um stack de 10 Big Blinds contra ele, mesmo um jogador bem treinado tem uma chance. Mas é importante estar bem preparado, pois se você praticar muito com stacks de 10 Big Blinds, você pode vencer a qualquer um. Isso ocorre porque você saberá com quais mãos pagar, com quais aumentar e com quais desistir nessa situação. Você pode se perguntar: como você pode se tornar um jogador de pôquer foda apenas com o conhecimento de uma jogada com um stack de 10 Big Blinds? Há muitas coisas nas quais você pode trabalhar para melhorar seu jogo. Existe um exercício para ajudá-lo a melhorar. Por exemplo, tente ser o melhor jogador botão contra cut-off no seu limite. Isso significa que quando o cut-off está no pote e você está no botão, você precisa ganhar mais dinheiro. Digamos que você pode apostar por valor, desistir e escolher sua mão um pouco melhor. Mas assim que subir nas apostas, você enfrentará oponentes mais fortes. Você tem um plano para vencê-los? Por exemplo, no seu limite, há um jogador de pôquer que joga melhor no post-flop, mas ele tem problemas no pré-flop. Então você pode se tornar o melhor jogador no pré-flop, e as suas chances de ganhar aumentarão significativamente. Na verdade, o jogo pré-flop com stacks de 10 Big Blinds é basicamente simples e conveniente para treinar em diferentes situações para ter sucesso. Se você trabalhar mais com o pré-flop do que o seu oponente neste exemplo, você será mais forte do que ele. Claro que com o tempo ele vai perceber isso e entender que você está vencendo nesse aspecto, mas por um tempo você terá uma grande vantagem em termos de jogo pré-flop. E mesmo quando o jogador de maior sucesso no seu limite perceber, você pode continuar vencendo a outros jogadores de pôquer no seu limite. O simples pensamento de que você é melhor do que Daniel Negreanu no pré-flop já está inspirando você, né? Isso lhe dará muita confiança ao jogar contra oponentes mais fracos. Depois de se tornar o melhor jogador pré-flop, considere se tornar o jogador de tabuleiro de naipes iguais. Nesse caso, quando um tabuleiro de mesmo naipe aparecer, você dominará seus oponentes. Você pode jogar medianamente em outros tabuleiros, mas quando o flop é de um mesmo naipe, você tem tudo o que precisa para tomar uma decisão. Depois de analisar essa situação de jogo, a matemática está do seu lado, assim como as chances de vitória. Então, você pode se tornar o melhor jogador em um tabuleiro seco. Este seria aquele tipo de tabuleiro desordenado. Por exemplo, se o flop sair As 7-2 ou Dama 8-3, você jogará perfeitamente o jogo, pois já treinou várias vezes para essa situação e sabe como sair dela como vencedor. Esse processo é muito semelhante ao treinamento de um atleta na academia. Hoje ele vai trabalhar o peito, amanhã as pernas e depois de amanhã os braços. Com o tempo, melhorando cada parte do corpo, você pode se tornar um verdadeiro atleta que desenvolveu todos os grupos musculares. Jogadores de nível mundial trabalham em uma grande variedade de situações em que um jogador de pôquer pode entrar. E nessas situações, eles saem vitoriosos porque conhecem as chaves para resolver o problema. Eles constantemente continuam trabalhando em seu jogo e consertando os erros deles. Se você interromper este trabalho, seus rivais imediatamente o contornarão e você imediatamente deixará de ser o melhor. Torne-se o melhor no botão, depois torne-se o melhor no cut-off,
no Big Blind, no Small Blind e assim por diante. A posição no poker desempenha um papel muito importante, e você mesmo sabe disso. Há um exercício útil que você pode fazer para ajudá-lo a consolidar o que você aprendeu. O exercício. Pense em onde o seu jogo tem vazamentos ou erros. Faça uma lista de seus vazamentos de poker e trabalhe em cada um separadamente a cada semana. Trabalhe até se sentir confortável em certas situações. Eu tenho certeza que esse exercício te fará um jogador melhor. Criatividade. Se você notou alguns movimentos bem-sucedidos de jogadores fortes, não há nada de vergonhoso em copiá-los. Imitar alguém é um sinal de respeito por seu jogo e estratégia de sucesso. Se um jogador que é um fish apostar 1/10 do pote no river, você não precisa se perguntar por que ele fez isso. Provavelmente não há lógica em suas ações e ele fez isso apenas porque queria. Mas se Phil Hellmuth apostou 1/10 do pote no river, então você deve imediatamente pensar sobre o porquê ele fez isso. Hellmuth é um jogador de classe mundial com 15 braceletes de ouro da World Series of Poker, e ele não faz nada sem propósito. Se ele apostou em um pote de tamanho incomum, então este é um movimento definitivo e definitivamente significa algo. A teoria não significa nada se você não colocar seus conhecimentos em prática. Será útil salvar mãos com famosos profissionais de poker para ver alguns padrões em seu jogo. Você não precisa copiar Hellmuth ou Eve. Tenho certeza que seus limites têm seus próprios jogadores fortes com movimentos incomuns que o ajudarão a vencer. O que você acha de descobrir o que eles estão fazendo para que você jogue mal depois de suas jogadas? Por exemplo, se um jogador sempre aumenta contra a sua C-Bet em uma certa estrutura de tabuleiro e te força a desistir, e ele continua fazendo isso repetidamente, e não há como você lidar com isso, por que não usar esse movimento contra os outros oponentes? Também é útil ficar de olho nos melhores jogadores no seu limite e encontrar seu histórico de mãos. Há um segredo escondido nesse histórico, graças ao qual você entenderá por que eles estão esmagando no seu limite e você não. O histórico das mãos de poker é um componente muito importante. Muitos jogadores de poker o procuram e o estudam com muito cuidado. Se você não consegue descobrir como usar isso no seu jogo, contrate um treinador ou alguém para ajudá-lo a fazer isso. Escolha um jogador que esteja jogando melhor do que você e veja como ele joga as mãos dele contra você. Por que seu oponente está jogando assim? Existe um truque com o qual você pode irritar seu oponente. Escolha um dos principais participantes da mesa de poker e irrite-o constantemente com ações ativas. Mais cedo ou mais tarde, ele entrará em inclinação e começará a cometer muitos erros que o levarão à perda de seu dinheiro. Às vezes, um oponente pode fazer 3 bets constantemente em você nas últimas posições. Neste caso, você está respondendo às 3 apostas dele, já que ele não pode ter mãos consistentemente fortes. Na verdade, ele está apenas se aproveitando de sua habilidade emocional e do fato de você estar inclinado. As chances são baixas de que o seu oponente só aumente por valor. Portanto, esse jogador percebeu rapidamente que precisava fazer 3 bets com as mãos que dominavam a sua gama de fazer call e depois jogá-las agressivamente no post-flop. Como você deveria jogar nessa situação? Uma maneira seria diminuir o tamanho do aumento de abertura para que a proporção do stack para o pot seja maior. Em tal situação, seria mais difícil para ele completar a mão em 2 rodadas com uma aposta de continuação e um all-in no turn. Ao reduzir o aumento de abertura, você pode jogar o river com mais frequência em posição. Se ele quer ir para uma guerra de variância, então tudo bem. Neste caso particular, a melhor estratégia seria desistir com mais frequência e fazer 4 bets, apenas com mãos monstruosas. É assim que você pode ajustar desistindo da maioria de suas mãos fracas. Você precisa entender como os oponentes jogam contra você e o que eles pensam sobre isso. Suas ações quase sempre visam explorar os vazamentos em seu jogo. Em uma situação de 3 bet constante, você fica chateado por ser o escolhido. Se você quisesse impedir as tentativas dele de fazer 3 bet,
Você teria que provar a ele que ele perde dinheiro quando fica com você no Heads Up. Vejamos algumas situações em que a análise pode ajudá-lo a entender como seu oponente percebe seu jogo. Quando você aposta no River e recebe um call instantâneo de uma mão que está longe do Nuts, você tem uma grande oportunidade de entender seu jogo. Provavelmente o tamanho da sua aposta e o tempo que você gastou pensando sobre a sua jogada deram ao jogador uma ideia de sua gama de mãos. Dado a chamada rápida do seu oponente no River, você pode assumir que você deu a ele algum tipo de leitura no turn e no flop. Neste caso, você deve definitivamente olhar para o histórico de suas mãos e entender como seus oponentes leem sua mão. Este pode ser um sério vazamento devido ao qual muitos outros jogadores de pôquer podem vê-lo. Além disso, você não deve fazer um call rápido com o Nuts no River. Por que fornecer ao inimigo informações importantes que é melhor que ele não saiba? Se o seu oponente não conseguir se conter, explore-o continuamente. Se no River você sempre se depara com uma grande aposta de seu oponente, então ele presume que você paga com muita frequência ou desiste demais. Se ele tem um monstro, então aparentemente ele sempre joga boas mãos com essa estratégia, já que ele te considera um calling station, ou uma pessoa que sempre faz call. Se ele está blefando, isso significa que você frequentemente desiste no River. Para consolidar essas informações, tente o seguinte exercício. Exercício. Pense em todos os jogadores com os quais você se sente desconfortável jogando na mesa. Liste-os e analise em detalhes as situações em que eles lhe trazem problemas. Pense em uma estratégia especial que você usará ao jogar contra esses oponentes. Perfil do jogador. Acontece que os jogadores têm problemas com certos oponentes de pôquer, mas não entendem o porquê. Seus oponentes jogam de forma muito direta, mas os problemas ainda surgem. Tente criar um documento de Word chamado Perfil do Jogador. Neste texto, descreva a jogada, os blefes do seu oponente e descubra como vencê-los. Esse trabalho permitirá que você observe o jogo de seu oponente em um nível mais profundo e o ajudará a pensar sem emoções. Talvez mais tarde você descubra que nessa situação seu oponente não estava blefando contra você, mas simplesmente jogando mãos fortes em um estilo agressivo. Há um conjunto específico de linhas de pôquer para jogar, então isso permitirá que você veja quais são as mãos que estão na gama dele. Na próxima vez que esse jogador encontrar você na mesa, você pode surpreendê-lo. Pode ser cansativo às vezes, mas é muito divertido quando você está analisando a imagem de um jogador em particular. Encontre um jogador regular no seu limite e estude o seu jogo dia após dia. Estude os 5 melhores jogadores do seu limite e deixe seus amigos fazerem o mesmo. Nesse caso, você pode se tornar o vencedor do seu limite e dominá-lo. O pôquer se torna muito mais fácil quando você sabe como seu oponente entende o seu jogo. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe o seu like e subscreva no nosso canal. Mais informações, site cardmaids.net. Vejo vocês na próxima.